Olá pessoal, estamos começando mais um Contabilidade Sem Drama. O tema de hoje será o seguinte: regimes tributários. Nós iremos tratar sobre três, que são lucro real, lucro presumido e lucro arbitrário. Bom, a gente sabe que o empresário, quando está iniciando seu negócio, acaba surgindo algumas dúvidas na sua cabeça. Bom, como por exemplo, a apuração dos impostos, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, entre muitos outros. Além disso, a gente também tem conhecimento que o Brasil é um país que tem uma legislação tributária muito complexa. E para tal, nós iremos trazer três convidadas para estar falando sobre esses três tipos de regimes tributários, ok? Então é isso, voltamos já e roda a vinheta. Bom pessoal, e para iniciar esse nosso bate-papo sobre regimes tributários, está aqui a nossa primeira convidada que vai falar sobre o lucro real. Giovana, desde já agradeço por ter aceitado o convite. Camila, muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Bom, e antes mesmo, de já ir direto para o temido lucro real, vamos dizer assim, Giovana? A gente achou interessante, trazer brevemente um conceito, sobre o que são os regimes tributários. Bom, falando de uma forma bem resumida para a gente já iniciar, os regimes tributários são um conjunto, de leis que regem a forma de tributação das pessoas jurídicas. Isso no que se refere, à apuração dos impostos, a sua base de cálculo, assim como suas respectivas alíquotas. Bom, e passando agora, para o lucro real, então eu gostaria, Giovana, que você iniciasse falando sobre esse regime, como que funciona, a forma de apuração, alíquotas, enfim. Pode ficar à vontade. Tá bom, Camila. Então vamos lá. Esse lucro real, ele é o mais justo perante os outros regimes tributários. Por quê, Camila? Os seus impostos, eles incidem sobre o lucro líquido. E esse lucro líquido é possível encontrar ele lá na última linha da DRE. Esse lucro, além disso, o lucro real, ele também é um regime muito burocrático, porque ele exige minuciosamente detalhes em sua contabilidade, no seu fiscal, na apuração dos seus impostos. Além disso também, ele carrega em si o sistema não cumulativo, que é aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Em relação às suas alíquotas, o PIS e o COFINS, comparado com o lucro presumido, ele tem as suas alíquotas maiores, que é de 1,65 para o PIS e de 7,6 para o COFINS. Com relação ao IRPJ, ele segue a mesma alíquota do lucro presumido, do lucro presumido, que é de 15% de IRPJ, mas 10 de adicional sobre o excedente a 60 mil. O lucro líquido que for superior a 60 mil, incide os 10% de adicional. E a contribuição de 9%. Esses 60 mil, no caso, seriam 60 mil trimestral. Isso, seria os 60 mil trimestral corretamente, Camila. Seria os 60 mil trimestral e 240 mil anual. Exatamente, também tem essa opção. Em relação às vantagens desse sistema, desse regime de tributação, muitas pessoas têm um receio, igual você falou, tão temido lucro real. Realmente ele é burocrático, ele exige muita coisa e tal, mas ele pode ter as suas compensações, que é uma vantagem desse regime tributário. Só que tem que se atentar que essa compensação é de 30% sobre o prejuízo, ou prejuízo do período ou de períodos anteriores, certo? Em relação a uma desvantagem é as alíquotas de PIS e COFINS, que são superiores. Uma outra vantagem que podemos citar, o lucro real, ele tem uma possibilidade mais ampla de um planejamento tributário. Então, essas pessoas que vão lá, os empresários que estão pensando em abrir suas empresas, não tenham medo de investir num contador, de procurar um contador. É necessário um planejamento tributário para ver se a sua empresa está sendo tributada da maneira correta. Não basta simplesmente procurar um sistema, um regime que tem menos, que
impostos são menores, com as alíquotas menores, mas que não está apto à sua empresa, certo? Em relação à base do IR, ela é diferente dos demais impostos, dos demais regimes tributários. Por quê? É necessário, de acordo com a legislação, que tenha as suas adições, as suas exclusões e as compensações que foi citado como vantagem. Logo após, a gente vai estar colocando um exemplo para explicar melhor o que seriam essas adições, o que seriam essas exclusões, como chegar nesse lucro real, nessa base para imposto de renda, para a contribuição. Fiquem ligados, hein? E você falando aí sobre essas adições e exclusões, elas estão presentes, não é? No LALUR, né? Exatamente. Tem esse livro que é no LALUR que apuramos. É a sua forma de tributação do lucro real pode ser anual ou trimestral. Eu ressalto também a importância de se atentar às datas da apuração trimestral, porque às vezes a gente vai fazendo um mês, outro mês, e quando vê, às vezes já chegou o mês de tributar lá no LALUR o IR e a contribuição, que tem que ficar atenta às datas do trimestre, que é dia 31/3, dia 30/6, dia 30/9 e dia 31/12. Muitos contadores também, eles correm do lucro real. Falou em lucro real? Não, eu acredito que minha empresa não se enquadra no lucro real. Mas é necessário uma análise. O contador, ele tem que estar preparado para instruir os empresários, que esse regime, ele pode ser tributado, mas eles têm as suas vantagens, as suas desvantagens. É necessário também um planejamento tributário, porque uma vez decidido o planejamento tributário no ano, ele só vai poder ser trocado no outro ano. Então é necessário essa análise, essa consulta para aconselhar melhor os empresários. Falando também de quais empresas têm que estar no lucro real. É muito importante também ressaltar que aquelas empresas que têm um faturamento acima de 78 milhões, elas não têm a opção, elas não têm que ter, eu vou escolher, exatamente, eu não quero lucro real, eu vou para o lucro presumido, é mais cômodo para mim entender o lucro presumido. Mas a gente pesquise, consulte, pague um contador, invista num contador. Na questão disso, é muito difícil para muitas pessoas que são leigas nesse assunto. E nós, contadores, super entendemos essa necessidade de instruí-los da maneira correta. Além disso, as empresas também que não têm um faturamento acima de 78 milhões, mas que elas estão obrigatoriamente devendo ser tributadas pelo lucro real, são as empresas de aspectos financeiros, como banco, corretora de valores. Essas empresas também, ela não pode ter a opção, elas não têm a opção de escolher um regime tributário. Elas já estão obrigatoriamente, independente do seu faturamento, a ser tributado no lucro real. Certinho, muito bom. Bom, e para iniciar também o nosso bate-papo com os nossos seguidores, não é que a gente vai ter aqui algumas perguntinhas, algumas dúvidas que o pessoal vai mandando aqui para a gente nas nossas redes sociais, né? Para os nossos convidados de hoje. Nós temos a nossa primeira pergunta, né, voltada aqui para o lucro real, que está sendo feita para você. Bom, a primeira pergunta diz o seguinte: você poderia nos dar um exemplo de como é feita essa forma de tributação, como se encontra a base de cálculo para o lucro real? Claro! Logo após, vou colocar um exemplo de cálculos explicando detalhadamente todas essas adições, essas exclusões e como chegar nessa base. Certinho, então vamos lá? Eu já vou colocar aqui para vocês verem, pessoal. Mas antes, gostaria de deixar claro que o lucro real utiliza o lucro antes dos impostos de renda e da contribuição para apuração dos impostos. Esse lucro, ele é apurado pela contabilidade, mas para
cálculos dos impostos é ajustado por adições, que são despesas, custos, provisões, que deduz o meu lucro contábil, mas que para fins fiscais, essas despesas devem ser somadas ao meu lucro líquido. Exemplo: alimentação dos sócios e acionistas, multa de trânsito, a depreciação de bens que não estão relacionados com o operacional da empresa. Exemplo: uma empresa, ela vende carros, mas no seu escritório tem uma geladeira. A depreciação da geladeira, ela deve ser adicionada ao meu lucro contábil. É ajustado por exclusões, que são resultados, rendimentos e outros valores que na legislação permite excluir para apuração da base de cálculo, como exemplo, o lucros ou dividendos recebidos e ganho com método de equivalência patrimonial. Além das adições e das exclusões, esse lucro ele é ajustado por compensações, que são prejuízos fiscais obtidos em períodos anteriores, limitado a 30% do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões. Esses ajustes, eles acontecem porque o meu lucro contábil é diferente do meu lucro fiscal. Agora, voltando à pergunta do nosso internauta, que tem dúvida em como calcular a base de cálculo para apuração dos impostos e como calcular os impostos. Trouxe um exemplo para facilitar o entendimento. Uma empresa, no final do primeiro trimestre, obteve um lucro de 400 mil. Então, esse é o lucro contábil, possuindo 2 mil em adições e 20 mil em exclusões. Qual é a base de cálculo e qual o valor dos impostos? Então, vamos lá. O lucro antes dos impostos de renda e da contribuição, o lucro contábil, é 400 mil. 2 mil em adições, vamos somar a os 400 mil e vamos excluir 20 mil. Chegamos no lucro ajustado de 382 mil. Essa é a base para cálculo dos impostos. O imposto de renda será 382 mil vezes 15%, será igual a 57.300. Mas o adicional, se exceder a 60 mil. Nesse caso, excedeu. Então, vai ser os 382 mil menos os 60, achamos o valor que excedeu de 322 mil, vezes 10%, que será igual a 32.200. Então, o valor da guia de imposto de renda será de 32.200 mais 57.300, no valor de 89.500. Na contribuição, ela não tem esse adicional de 10%. Então, vamos pegar o lucro ajustado de 382 mil e aplicar 9%, que é a alíquota da contribuição, que será igual a 34.380. Espero ter contribuído, espero ter tirado a sua dúvida. E vamos para mais uma pergunta. Uma empresa que apurou um lucro contábil de 350 mil, contabilizou um resultado credor de equivalência patrimonial de 60 mil, poderá ajustar o resultado contábil via valor na parte A, uma vez que tal resultado não pode e não deve ser alterado contabilmente? Estou gostando muito da participação de vocês. Sim, conforme eu expliquei anteriormente, esse saldo, esse resultado credor da equivalência patrimonial, ele é uma exclusão. Para o fisco, ele aceita deduzir esse valor para apuração dos impostos. Lá na minha contabilidade, vai continuar os 350 mil, ele vai compor o meu lucro. Para fins fiscais, será os 350 menos os 60 mil da equivalência patrimonial e o nosso lucro
real para apuração dos impostos será no valor de 290 mil, que será apurado dentro do LALUR. Bom, estamos de volta com a nossa segunda convidada de hoje, que vai falar sobre o lucro presumido. Bom, obrigada, Cartaria, por ter aceitado o nosso convite, estar participando e estar falando aí sobre mais um dos regimes tributários, né, existentes aí no nosso país. Eu que agradeço a oportunidade de poder tirar as dúvidas aí do pessoal e a gente contribuir para ganhar conhecimento. É um prazer estar aqui. Com certeza. Bom, então, para já dar início, não é, gostaria que você falasse como que funciona, não é, essa forma de tributação, o que é em si, né, o lucro presumido. Bom, o lucro presumido é uma forma mais simplificada e menos burocrática do que o lucro real, porque ela determina a base de cálculo tanto do imposto de renda quanto contribuição social pela receita operacional bruta. Então, não tem tantas deduções como no lucro real. Outra coisa que é importante a gente falar é que ela tem um teto de até 78 milhões anuais e quando a empresa quando ela é optante pelo Simples Nacional e ela ultrapassa os 4,8 milhões anuais, ela automaticamente é excluída do Simples Nacional e é migrada pro lucro presumido, tá? Certo. Algo que fica muito próximo também do lucro real é a questão das alíquotas, tanto do imposto de renda quanto de contribuição social, mas algo que se difere é a questão da alíquota de PIS, que no caso do presumido é 0,65% e de COFINS 3%. É importante também falar que, diferente do lucro real presumido, ele, mediante a Lei 9.430 de 1996, se não me engano, o artigo 1º e 25º, ela exige que o lucro presumido seja trimestralmente. Certo. Não como no real que ele tem a opção de trimestral e anual também. No lucro presumido é apenas trimestralmente como a lei exige, tá? Certo, entendi. Então, como vem ocorrendo durante todo o nosso programa, não é? Tem aquele momento das perguntas, das dúvidas dos nossos seguidores. Não seria diferente, né? Que no caso do lucro presumido, certo? Bom, então a nossa primeira perguntinha é a seguinte: quais são as vantagens e desvantagens desse regime de tributação? Bom, quando se fala em vantagem, é algo que uma música, né, que me vem à memória é aquela: investe em mim, aposta tudo em mim, porque a gente compara o lucro presumido com o real pela semelhança, né? Mas porém o lucro presumido, como é definido por presunção, a parcela do pagamento de imposto de renda e contribuição social é menor, porque no lucro real ele é tributado sobre o lucro total. Além do que o PIS e o COFINS no lucro presumido é basicamente quase a metade do valor que é pago pelo lucro real. Então, assim, quando a gente compara um ao outro, essa é uma vantagem muito grande para o lucro presumido. O empreendedor de cara, né, já tem que ir observando. Reduzir os impostos para ele é uma vantagem. Exatamente. Qual a outra pergunta você falou que é sobre a... Bom, então a outra pergunta é sobre quais as desvantagens. Quando a gente fala então de desvantagens, a música que me vem agora, que é a do momento, é Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Porque no presumido a gente tenta comparar o simples. E o próprio nome diz, vem da simplicidade. Então o presumido é muito burocrático, porque o simples ele acaba que ele impõe apenas uma declaração anual. No presumido não, além de uma escrituração digital mensal, tem as contribuições que a gente tem que fazer de PIS e COFINS, e isso demanda tempo, né, desgasta. E sem falar, que eu acho que pode piorar, se a empresa trabalhar com vendas ou industrialização, aumenta além a escrituração para pagamento de IPI e ICMS. Então, o que é importante a gente utilizar quando a gente fala de vantagens e desvantagens? Que a empresa tem que ter um atendimento a um contador
ele fazer essa análise junto com o proprietário da empresa. Isso de acordo, né, com as atividades da empresa. Isso, a gente vai se adequando, vamos ter que ser colocado na balança, o que vale a pena para mim. Então tem que ser feita toda uma análise, porque às vezes o empresário pensa, vou optar pelo simples, pela simplicidade, porém se ele cair na questão de ultrapassar o valor dele de lucro, automaticamente já está excluído. Sim, então, já assim, vai para o lucro, presumindo. Isso, então o que é importante? Senta com o contador, faz uma análise, um detalhamento, um papo legal, vamos tirar as dúvidas, o que você acha melhor, e aí tomar a decisão do que ele vai optar por tributação. Exatamente. Bom, e passando aqui para mais uma perguntinha, Sim. não é? Vamos lá. Trabalho em uma empresa cujo ramo de atividade é comercial. Ela possui, em média, faturamento trimestral de 3 milhões. Como será o cálculo de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido? Terá cálculo para PIS e COFINS? Vamos aí tirar a dúvida do seguidor, né? De início, o que a gente precisa entender, eu vou colocar aqui também uma tabelinha com os percentuais, porque a gente faz os cálculos tanto de presunção do valor do imposto de renda e contribuição social baseado na atividade da empresa. Então, tá aqui a tabelinha com os percentuais, tanto para imposto de renda quanto para contribuição. E aí a gente vai olhar lá qual que se identifica, se adequa à atividade da empresa. No caso aqui do comércio. Eu vou explicar primeiro o cálculo do imposto de renda, depois contribuição social. Bom, sabemos que o faturamento da empresa trimestral, porque o cálculo do lucro presumido, ele é feito trimestralmente. Então, sabemos que o faturamento é 3 milhões. E para nós sabermos o valor que vai ser aplicado, nós precisamos achar a base de cálculo. Então, aí, para imposto de renda, de acordo com a atividade do comércio, a presunção é de 8%. Então, vamos calcular aí 3 milhões de 8%, achamos 240 mil. Sobre essa base de cálculo, os 240 mil, a gente vai tirar os 15% de imposto de renda, porque está ali na tabelinha, né? E aí nós vamos achar 36 mil. Só que nós temos um segredinho, que para o imposto de renda tem uma regra que se ultrapassar os 60 mil trimestral, ou 20 mil mensal, ou 240 mil anual, isso vai ter um acréscimo, né, um adicional. Então, como que a gente acha esse adicional? A gente pega a base de cálculo, que é os 240 mil, menos menos o valor de 60 mil, que é a minha base limite, né, que é o meu teto. E aí eu vou achar um valor de 180 mil e vou multiplicar esse valor pelos 10%. Aí eu vou achar o meu imposto de renda adicional, que no caso é 18 mil. Então, para esse cálculo, o imposto de renda total é de 54 mil, que é os 36 mais 18. E aí, o que esses 54 mil representa no meu faturamento total, né, nos meus 3 milhões trimestrais? Vou pegar os 54, dividir por 3 milhões, multiplicar por 100, e vou achar um percentual aí de 1,8 sobre o faturamento desta empresa. Agora vamos para a contribuição social. Mantemos o mesmo faturamento. E aí a presunção para o imposto, para contribuição social, nesse caso é 12%, de acordo com a atividade da empresa. Então, 3 milhões vezes 12%, 360 mil. Essa é a nossa base de cálculo. E aí, segundo a tabelinha também, da atividade de comércio, nós temos aí 9%. Então, 9% de 360 mil, achamos 32.400. E o que esse 32.400 refere-se dentro do faturamento, né? Achamos o cálculo aí, 32.400 dividido por 3 milhões, vezes 100. O percentual de contribuição social sobre o faturamento trimestral é de 1,08%. E aí que nós temos que fazer cálculo também de PIS e COFINS. Então,
Sabemos que no lucro presumido o percentual de PIS é 0,65. Nós vamos multiplicar esse valor de 0,65 vezes o mesmo 3 milhões de faturamento. E o COFINS, sabemos que o percentual é 3% no lucro presumido. Então, aí nós vamos achar 90 mil. Bom, pessoal, após a vinheta, voltaremos com a nossa terceira e última convidada. Estamos de volta com outra convidada que vai falar agora para vocês sobre o lucro arbitrado. Bom, Maria, desde já agradeço por ter aceitado o convite, estar falando aqui para a gente sobre o lucro arbitrado, né, que eu diria assim, que não seria bem um regime tributário, mas acho que você vai saber explicar melhor para o pessoal. Camila, muito obrigada pelo convite, né? E sim, eu concordo que o lucro arbitrado ele não se encaixa em uma forma de regime tributário, porque na verdade o arbitramento do lucro ele acontece para apuração, sim, para fins de apuração, né, da base de cálculo do imposto de renda, porém ele não é rotineiro, não é uma coisa usual das empresas. Não deveria ser, né, pelo menos. Porque, no caso, quando acontece esse arbitramento do lucro, quando se aplica, quando é aplicado, né, pela autoridade tributária, quando a empresa ou a pessoa jurídica, no caso, ela deixa de cumprir suas obrigações acessórias relativas à determinação ou do lucro real ou do presumido. Então aí entra o fisco para poder receber, né, os seus impostos para fim de não ficar no prejuízo com relação a essas empresas. Além disso, o próprio contribuinte ele pode optar, entre aspas, pelo arbitramento do lucro, se a receita dele for conhecida, se a receita bruta dele for conhecida. Mas, normalmente, eu acredito que é mais uma intervenção do fisco mesmo, para poder não ficar sem receber os seus impostos, diante das empresas que estão agindo de forma ilícita, né? De certa forma. Então, é basicamente isso. Bom, pessoal, a gente atendendo, não é, os pedidos dos nossos internautas, não é, nós recebemos algumas mensagens contendo dúvidas, não é, com relação aos regimes tributários que nós estamos tratando aqui hoje. Nós temos uma primeira perguntinha, não é, aqui para você, com relação ao lucro arbitrado. Bom, e a nossa primeira pergunta, ela diz o seguinte: como que eu faço para encontrar a base de cálculo baseada nessa forma de tributação que seria um pouco menos conhecida em relação aos outros regimes de tributação? Bom, Camila, para facilitar, eu trouxe para vocês um exemplo. Pode me colocar na tela, por favor? Bom, Camila, respondendo à dúvida aí do nosso seguidor, né, sobre como chegar nessa base de cálculo quando a empresa sofre esse arbitramento de lucro, primeiramente é importante que a gente entenda se essa empresa ela tem a sua receita bruta conhecida ou não. Por quê? Porque quando a empresa ela tem a sua receita bruta conhecida, ela vai aplicar, né, a ela o percentual da atividade da empresa, assim como no lucro presumido, de acordo com a sua atividade. Porém, há um adicional aí de 20% sobre esse percentual da atividade. Conforme vocês conseguem observar aí na tela, tem uma tabela aí com as atividades e os percentuais. Esses percentuais já estão acrescidos de 20%. E há também a possibilidade do arbitramento quando a receita bruta não é conhecida. E nesse caso é necessário que siga as imposições, né, que a legislação traz aí. E a legislação
de acordo com o artigo 535 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, eu trouxe mais um quadro aí para facilitar e a gente consegue ver aí as bases alternativas, né, e os coeficientes. Então, por exemplo, aqui, ó, dá para encontrar dá para fazer o arbitramento de lucro de acordo com até, né, de acordo com o valor mensal do aluguel que a empresa paga, por exemplo. E aí tem o coeficiente. Na legislação tem tudo discriminado como deve ser feito. E com relação à contribuição social, que apesar da dúvida do nosso seguidor não ser essa, eu acho que é importante a gente esclarecer isso também, porque o arbitramento de lucro não é apenas para apuração de imposto de renda, né? Dos outros impostos também. Então, com relação a como será feita essa contribuição social aí pela empresa, vai seguir os mesmos preceitos do lucro presumido, e aí vai com base, né, em cada atividade, e aí não vai ter nenhum adicional, vai ser só na base do lucro presumido mesmo. E para facilitar, eu trouxe para vocês um exemplo que eu acho que vai ajudar o entendimento. Então, aqui, ó, trouxe uma empresa que, vamos supor, né, na verdade. Suponhamos, então, que uma empresa aí de vendas de mercadorias tenha seu lucro arbitrado por não ter realizado a devida escrituração contábil. A sua receita é conhecida no valor de 4 milhões. E além disso, essa empresa ela teve rendimentos de aplicações financeiras no valor de 100 mil reais. Então, nesse caso, para a gente encontrar aí a nossa base de cálculo, primeiro a gente vai aplicar o percentual da atividade acrescido dos 20% sobre essa receita que é conhecida. Então, a gente encontra o valor aí de 384 mil. E os rendimentos de aplicação financeira, ele é incluso nessa base de cálculo. Então, você acrescenta, né, o rendimento que você teve de aplicação financeira e você chega na base de cálculo aí de 484 mil. Aplicando a alíquota do imposto de renda de 15%, chegamos a um valor de 72.600. Como essa empresa ela ultrapassou os 60 mil reais de lucro, né, de receita aí, na verdade, ela também sofre o adicional do imposto de renda, assim como é feito no lucro presumido e no lucro real também. Então, aí ainda tem o adicional de 10% sobre o excedente, né? Então, no final das contas, o nosso imposto de renda aí de pessoa jurídica total vai ser 115 mil. E também trouxe um cálculozinho aqui da contribuição social para ajudar no entendimento. De acordo com o percentual aí da atividade, que é de vendas de mercadorias 12%, vezes 4 milhões, a gente chega mais as receitas financeiras, né? Mais os rendimentos financeiros, na verdade, a gente chega aí na base de cálculo de 580 mil. E o percentual da contribuição social, como eu falei antes, é o mesmo do lucro presumido. Então, a gente chega num total de contribuição social de 52.200. Maria, nós temos mais uma pergunta. Em caso de arbitramento de lucro, ficam as pessoas jurídicas liberadas da comprovação da origem das receitas recebidas e da aplicação de penalidades? Bom, a resposta para essa pergunta é não. Porque mesmo que esse arbitramento de lucro ele esteja sendo realizado numa empresa, isso não exclui a obrigação da comprovação das receitas efetivamente recebidas ou oferidas. E o arbitramento de lucro,
em si, na verdade, ele não é uma sanção, como eu havia dito no início, mas é uma forma aí de você encontrar a base de cálculo para fins de apuração de imposto, né? E ele não exclui aí, então, a aplicação das penalidades cabíveis, de acordo aí com a legislação. Vamos para a última pergunta referente ao lucro arbitrado. Ela diz o seguinte: a pessoa jurídica que tenha adotado o regime de tributação com base no lucro real poderá mudar a forma de tributação para o lucro arbitrado no curso do mesmo ano calendário? Boa essa pergunta, Camila. Então, a adoção desse regime de tributação com base no lucro arbitrado, ela só é cabível quando acontece, né, alguma das hipóteses de arbitramento previstas na legislação tributária. Existem várias hipóteses. Uma delas, por exemplo, é quando o contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido, ou quando a escrituração a que esse contribuinte, né, que essa empresa estiver obrigada a revelar indícios aí de fraudes, ou contiver erros que torne inviável aí, que dificulte, né, identificar a efetiva movimentação financeira, ou até mesmo o determinar o lucro real dessa empresa. E aí, ocorrendo essa tal situação, né, e conhecida a receita bruta, o contribuinte ele poderá optar não, né, ele poderá arbitrar o lucro tributável, tributável do respectivo ano calendário, ou somente de um trimestre também é possível, sendo-lhe assegurado aí o direito de permanecer no regime do lucro real nos demais períodos de apuração. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim com mais um Contabilidade Sem Drama. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Agradeço os convidados por terem aceitado o convite. Caso queiram discutir sobre mais algum tema relacionado à contabilidade ou empresarial, é só mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. Até mais, tchau, tchau!